Olá, pessoal! Vamos conversar mais um pouco, refletir. E aí, se você estiver gostando, estiver sendo bom para você, compartilha, se inscreve lá no canal para você receber o vídeo assim que ele ficar pronto. E compartilha com as pessoas para que façam bem a elas também. É tão bom quando a gente recebe boas notícias, recebe bons pensamentos, boas palavras. O que faz bem para nós, vamos repartir com o outro, compartilhar com o outro. Então vamos para mais uma reflexão da noite, pedindo ao Mestre amado Jesus que nos fortaleça nesse instante, nos inspire nos pensamentos, nas palavras, para que possamos ser úteis aos nossos irmãos. E que a luz de Jesus, o Mestre amado, possa estar em todos os corações, em todos os lares. Que assim seja. Hoje quero falar de Jesus. O tema predileto de todos nós é Jesus. E antes de falar sobre ele, vou dizer a fonte onde nós vamos tirar essa inspiração. Então, o livro que eu estou lendo, estou gostando muito mesmo desse livro, é esse aqui, ó. E o Verbo se fez parábola. O título já é maravilhoso. É um livro que foi organizado por Haroldo Dutra Dias. Então ele fez uma coletânea das suas palestras. Para quem não conhece Haroldo Dutra Dias, ele é um juiz mineiro, palestrante espírita, tradutor do Novo Testamento, e é muito bacana ver e ouvir os estudos dele. Então ele fez uma organização de 12 palestras e colocou nesse livro aqui, o Verbo se fez parábola. Esse livro tem a destinação da verba para o Jardim das Oliveiras, lá no Pará, para o nosso amigo Alberto Almeida, que organiza, que cuida lá do Jardim das Oliveiras, que é uma instituição onde atende muitas famílias carentes, muitas crianças, é uma instituição bem bacana. E o Haroldo fez essa organização. Quando a gente pensa em ter um livro que vai ajudar, o livro por si já é fascinante, o livro, principalmente o livro espírita. Mas quando ele tem esse objetivo de auxiliar uma instituição, ele vem com maior riqueza ainda. E quando nós contribuímos comprando um livro como este, nós vamos contribuir com a instituição de uma maneira muito pequena, mas quem ganha, na verdade, somos nós, porque os livros, eles nos enriquecem, nos traz esclarecimento. E esse livro aqui é muito bacana, porque ele tem essa condição do Haroldo, que é bem estudioso e muito claro no que fala. Nós escolhemos para falar aqui, uma das palestras que ele fez, chama-se Jesus e o Mundo de Regeneração. Então ele vem contando a respeito de Jesus, da história de Jesus com relação ao nosso mundo, ao nosso planeta Terra. E em um determinado momento, ele vem nos contar a respeito das situações vividas de Jesus diante daqueles que o observavam, que normalmente eram os fariseus. Então, os fariseus estavam muito incomodados com a presença de Jesus entre eles, sendo ele chamado já de Messias. Eles achavam muito inconveniente Jesus estar sempre rodeado das piores pessoas na visão deles. Então, Jesus estava sempre entre os que eram corruptos, entre as mulheres prostitutas, as mulheres anônimas. Ele sempre estava junto dos mais pobres, dos pastores, e isso desagradava muito os fariseus. Então, desse livro separa-se 3 parábolas para se falar diretamente a essas pessoas. Jesus escolhe 3 modos de falar com pessoas diferentes. O primeiro grupo para que ele observa são os pastores,
os pastores de ovelhas eram normalmente pessoas pobres, que tinham lá um rebanho pequeno, e aquele rebanho era o sustento para a sua vida. Eles sustentavam a sua família e a si próprio com o trabalho do pastoreio. Outro grupo para o qual Jesus falou, enquanto que os fariseus observavam, era para o grupo de mulheres anônimas, donas de casa, aquelas que cuidavam das suas vidas, embora elas vivessem numa sociedade muito machista, muito opressora, que elas não tinham voz alguma. Elas eram as donas de casa, as que cuidavam dos filhos, as que organizavam a vida dos seus maridos, a vida da casa, enfim, todos os afazeres. E também as mulheres não muito bem vistas pela sociedade, que eram as prostitutas, as mulheres que trabalhavam nesse ramo, né, na época, como sempre existiu. E o terceiro grupo, o qual Jesus estava se dirigindo, era o grupo de homens, em que esses homens muitas vezes eram publicanos, outras vezes patriarcas, pais de família, velhos, anciãos, religiosos, fanáticos religiosos. Então, mais ou menos esse era o grupo que continha o quadro que Jesus estava lidando e que era observado pelos fariseus. Então, para os pastores, ele vem contando a parábola da ovelha perdida. Então, uma linguagem para aqueles que estavam acostumados a lidar com as ovelhas. Então, ele fala de um pastor que ele tinha 1.000 ovelhas, e aí já cresce aquele sentimento, porque como eles eram pobres, eles não tinham tantas ovelhas assim. Então, um rebanho com 1.000 ovelhas eram muitas ovelhas. Então, começa-se a prestar atenção como é que esse pastor vai cuidar de tantas ovelhas. E ele trata da parábola da ovelha, onde o pastor deixa todas as outras em segurança e vai em busca daquela ovelha perdida que se desgarrou. Colocando ali, dentro desta parábola, o significado do que é o pastoreio, que significa essas ovelhas para o Pai. Então, a humanidade em si são as ovelhas. O pastor é Jesus. Ele está cuidando da humanidade. Algumas já estão ao seu lado e ele está cuidando delas. Mas todas as vezes que uma se desgarra, ele vai em busca dessa ovelha. Enquanto ele não encontra, ele não volta, ele está ao encalço dela, ele vai buscá-la. E conta aí nas histórias judaicas cristãs que essa questão do pastoreio é bem interessante. Inclusive o Haroldo mesmo fala a respeito disso, que o pastor vai em busca da ovelha e quando ela está muito rebelde, ele acaba machucando uma das patinhas para que ela não possa andar. Então ele pega aquela ovelha machucada, faz o curativo nela e coloca a ovelha sobre os seus ombros, para que aquela ovelha machucada se habitue a ouvir a voz do pastor. Assim, quando ela ficar boa, ela vai estar acostumada com a voz do pastor. Às vezes a gente se sente assim, meio machucado nos ombros de Jesus, né? Querendo ouvir a sua voz para ficarmos mais mansos e ao seu lado. Muito bem. O segundo grupo, ele conta a história lá para as mulheres da dracma perdida. A dracma, ela é um valor monetário, é uma moeda, como se fosse para nós uma moedinha de 1 centavo. Então, ela não tinha tanto valor, era um valor pequeno. E essa dracma perdida, a pessoa passa, a mulher passa a noite inteira varrendo a casa, varrendo o lugar, em busca daquele valor que se perdeu, daquela dracma, que é um valor muito pequeno. E aí as pessoas perguntam, mas que parábola estranha, como é que uma pessoa fica a noite inteira em busca de uma moedinha de 1 centavo, se fosse nos dias atuais, um valor irrisório que talvez não contribuísse com quase nada.
Mas é a questão novamente do pai. Se nós tivéssemos um colar de pérolas e uma pérola se perdesse, o colar deixaria de estar completo. Buscaríamos essa pérola para compor o colar. Assim, para Deus, por menor que seja a situação, por menor que a pessoa se sinta, ela é importante para Deus e ela compõe essa estrutura do pai para com os seus filhos. Então, os seus filhos, a humanidade, ela é importante para o pai. Mais uma vez, ele falava ali para as mulheres, colocando para elas que estavam sempre à margem da sociedade, o quanto elas eram importantes para o pai. E que não importa onde estivessem e o que estavam fazendo, elas tinham o seu valor diante do Senhor da vida. A terceira parábola, ele fala para os velhos, para os patriarcas, para os religiosos, quando ele conta a parábola do filho pródigo, aquela parábola em que o pai tem 2 filhos, um deles quer a sua herança, pega a sua parte e sai para o mundo, enquanto que o outro fica com o pai. Todos conhecem essa parábola. E abrindo aqui um parênteses na nossa conversa, eu até sugiro que vocês busquem aí no YouTube essa parábola contada pelo Haroldo, porque ele traz detalhes da estrutura judaica em que tem uma beleza tão grande que nós começamos a entender a parábola de uma outra maneira. Muito bem, esse filho volta e o pai o recebe com todo amor e carinho, enquanto que o outro se sente entristecido por não ter recebido do pai as mesmas considerações. Mas nesta parábola, Jesus quer dizer para esses homens que Deus tem 2 tipos de filhos: os filhos rebeldes que se afastam do pai e aqueles que se encontram perto do pai, mas que são filhos egoístas, que acham que o pai é só deles, de mais ninguém. Então, o retorno daquele filho rebelde muitas vezes traz a tristeza para aquele que ficou, porque ele acha que aquele pai não deve perdoar aquele filho que foi embora. No entanto, Deus é um pai de misericórdia e de amor, e ele faz uma grande festa quando um dos seus filhos retorna para o seu lado, para ficar ao lado dele. Então, são interpretações feitas das parábolas de Jesus para pensarmos como é que Deus nos trata e como é que Jesus colocou, através dessas histórias, o pensamento de Deus para que nós, em qualquer situação que estejamos, possamos compreender a bondade do Pai. E aí ele coloca uma situação, um pensamento bem importante a respeito de Deus, que Deus ama, e quem ama não deseja a condenação, e sim a regeneração. Deus espera de nós a regeneração de cada um, buscando estar ao seu lado. E assim nós vamos encerrando mais esse vídeo, essa reflexão, pensando nesse Pai extremamente amoroso, bondoso, que não nos esquece, que embora muitas vezes nós pensamos que não temos nenhum valor, que somos muito pequenos, Deus nos busca, nos procura e nos quer perto dele. Que Deus possa abençoar o seu lar, a sua vida, e que Jesus, o Mestre, possa estar entre nós hoje e sempre. Até o próximo vídeo.